Nesse vídeo, eu quero dar prosseguimento às experiências tipográficas aqui no Photoshop. Ok, eu empurrei esse cara aqui para dentro dessa janela de comando, que é o lugar onde ele deve estar. Eu mantive tanto o character quanto o paragraph juntos. Caso o character não apareça automaticamente, é só vir aqui e selecionar esse cara. Ok, algumas ferramentas básicas de edição de texto são as seguintes. Eu vou vir aqui, antes de qualquer coisa, inserir um layer com solid color branco para que eu não tenha que ficar vendo essa imagem aqui. Vou empurrar esse cara aqui para baixo, desligar essa imagem e agora tudo parece estar um tanto melhor. Vou me aproximar um pouquinho desse cara aqui porque o que interessa agora é tentar realizar alguns procedimentos de transformação nesse texto. Para editar um texto, eu clico sobre o layer do texto, venho aqui, ou se eu tiver com esse cara aqui ligado, eu posso vir aqui em cima, mas é sempre mais interessante manipular a tipografia dentro dessa janela aqui e faço o seguinte. Eu posso clicar nesse cara, escolher entre uma das várias opções que podem estar disponíveis, levando em conta as fontes que estão instaladas, ou eu posso digitar o nome da família que eu quero utilizar. Nesse cara aqui, eu pretendo utilizar esse sujeito aqui, Cormorant. E o que eu quero desse cara aqui é especificamente esse sujeito aqui que está um pouco difícil de achar. Isso pode ser até interessante porque eu posso clicar nesse cara aqui, rigorosamente em qualquer um, para demonstrar uma outra coisa. Eu não quero que esse cara seja bold, eu quero que ele seja medium, mas o fato é, se eu procurar aqui, em qualquer outro lugar, uh, um botão que indique a tipografia em negrito, em itálico, outra coisa qualquer, eu não vou achar. Pelo seguinte, no Photoshop ou em qualquer outro programa de edição dessa natureza, é necessário indicar qual tipografia você está usando aqui dentro. E existem algumas opções que podem ser selecionadas, como por exemplo, Medium Italic, o Bold Italic, enfim. Nesse caso aqui, eu quero que esse cara seja medium. Ok, para aumentar o tamanho desse sujeito, algumas opções, eu clico dentro dessa janela aqui, eu posso aumentar esse cara aqui em intervalos de 1 ou em intervalos de 10. Intervalos de 1 com a seta para cima, ou se eu quiser reduzir com a seta para baixo, intervalo de 10 Shift seta para cima, ou se eu quiser reduzir, Shift seta para baixo. Eu posso clicar sobre esse cara aqui e arrastar, e quando eu faço isso o texto muda de tamanho, ou eu posso tentar algumas coisas que eu particularmente acho mais interessantes. Coisas como, por exemplo, a seguinte: se eu clico duas vezes sobre esse cara aqui, esse texto aparece como essa janela nesse formato. E quando isso acontece, eu tenho algumas opções. Se eu clico em Ctrl, aparece essa janela aqui contra o texto. Ela pode estar mais ou menos difícil de ver porque esse cara está invertido, mas se eu usar Ctrl H, eu ligo e desligo essa inversão de texto e agora as coisas se tornam mais nítidas. Quando eu clico e solto o Ctrl, essa janela aparece e quando ela aparece eu posso clicar numa das abas e empurrar esse cara para cima para aumentar o tamanho do texto. A questão é, eu estou distorcendo o texto quando eu faço isso e eu não quero nunca distorcer uma tipografia, para isso eu mantenho a tecla Shift pressionada e quando eu solto, esse cara agora tem um outro tamanho. Eu posso clicar duas vezes nesse cara aqui mais uma vez e fazer algumas outras coisas. Para aumentar o tamanho dessa tipografia, eu posso utilizar o shortcut Ctrl Shift maior ou menor, e quando eu me refiro maior ou menor, eu não me refiro às teclas para a direita ou para a esquerda, eu me refiro aos símbolos de maior e menor no seu teclado. Quando eu faço isso, esse cara aumenta. Se eu quiser aumentar esse cara em intervalos maiores, eu junto ao Shift e o Ctrl também o meu amigo Alt.
quando eu estiver satisfeito com aquilo que eu acabei de fazer, eu posso dar ESC para aceitar as modificações. Caso eu queira mover esse texto por alguma razão, eu posso vir aqui no instrumento de mover e aí eu posso mover esse cara, ou mais interessante do que isso, se eu tiver ainda sobre essa ferramenta aqui do T, eu posso clicar em Ctrl e Ctrl me dá sempre acesso temporário à ferramenta de mover. Uma outra maneira pela qual eu posso aumentar ou diminuir o tamanho de um texto é com o Free Transform, que atende pelo shortcut de Ctrl T ou então mora aqui em Edit Free Transform. Quando eu clico nesse cara aqui, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do texto. Quando eu uso o Free Transform, eu não posso utilizar a tecla ESC, eu tenho que aceitar minhas modificações com esse cara aqui, ou então utilizar a tecla Enter. ESC, nesse caso, quer dizer abortar aquilo que eu fiz e aí eu volto para o ponto morto em que eu estava inicialmente. Ctrl mais uma vez para mover esse cara. E essas são as formas através das quais eu posso aumentar o tamanho de uma tipografia aqui no Photoshop.